Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio, lá do Colégio Beatriz Rodrigues. Nós vamos conversar sobre História para o nono ano. Estamos hoje na nossa 10ª aula e o tema é redemocratização da política brasileira. Esse termo, esse nome, redemocratização, é diferente, né? Estranho, mas calma, vamos entender de forma bem fácil, bem tranquila. Gente, o período de redemocratização, ele aconteceu porque o nosso país, ele segue uma política democrática. A palavra democracia significa que o governo, as leis, o poder surge das mãos do povo. O poder surge da população. Mas fica difícil fazer com que todo mundo dê opinião de alguma coisa. Então, a população ela acaba transferindo a sua autoridade, o seu poder para alguém, os nossos representantes. Passamos por isso há alguns dias atrás, a escolha de representantes políticos na prefeitura e na Câmara dos Vereadores. Agora eles vão criar as leis, os projetos, aquilo que é necessário para as nossas cidades. No processo democrático, nós precisamos entender que quem escolhe as coisas, quem escolhe os governantes é o povo, e esses governantes vão criar as leis, criar os projetos, mandar cumprir as leis. Bem, se eles vão fazer isso ou não é outra história, motivo para uma outra discussão, um outro debate. Mas houve um período no nosso país em que um grupo de militares estavam administrando o país. Foi a chamada ditadura militar. Aconteceu de 1964 até 1985. Outra coisa que aconteceu na ditadura militar é o fechamento do Congresso Nacional. Os governantes, os deputados, os senadores, eles estavam proibidos de se reunir para discutir e criar novas leis. Eram proibidos. Por consequência, quem estava fazendo isso era um grupo dos militares. E eles não criavam leis. Os militares criavam os chamados atos institucionais, que eram projetos, ideias, medidas que tinham a função de lei, mas não era lei, era um ato institucional. Esses atos institucionais, eles criaram coisas diferentes, como por exemplo, a proibição de vários partidos políticos. Só existiam 2 partidos políticos, o partido de apoio ao governo militar, o Arena, e o partido de oposição ao governo, chamado MDB. Só esses 2 partidos, era o chamado bipartidarismo. Ao longo do tempo, ficou bem evidente os 2 grupos principais que haviam entre os militares. Um grupo chamado de linha dura e o outro grupo chamado de moderados. O grupo linha dura, dentro dos militares, eles queriam que os próximos governantes, os próximos presidentes, continuassem sendo militar. Já o grupo da linha moderada eram aqueles militares que queriam que o próximo líder fosse um civil, um cidadão comum, alguém que não era militar. No governo de João Batista Figueiredo, nós identificamos que ele era um dos presidentes militares da linha moderada, ele tinha projetos para fazer com que depois dele não tivessem mais militares, mas sim que os próximos governantes fossem pessoas civis, ou seja, pessoas não ligadas diretamente ao militarismo. E aí, alguns dos projetos que ele cria, algumas das emendas institucionais, algumas das medidas políticas e econômicas que Batista Figueiredo realiza, mostram que os militares não queriam mais permanecer no poder. Por exemplo, fim do bipartidarismo, dando espaço, por exemplo, para surgirem novos partidos políticos. Anistia dos crimes realizados durante a ditadura militar. A palavra anistia significa perdoar, dar o perdão. Ou seja, as pessoas que cometeram algum crime dentro do período militar, eles foram avaliados e tiveram seu perdão. Tanto pessoas que realizaram coisas, atitudes contra o governo, quanto membros do governo que tomaram atitudes contra a população. Todos eles foram perdoados.
No fim do bipartidarismo, a gente identifica, por exemplo, que começaram a surgir novos partidos políticos. Por exemplo, o partido de apoio aos militares, chamado Arena, ele depois acabou se transformando num outro partido chamado PDS, que depois se transformou no PFL, o partido que hoje nós já conhecemos. O partido MDB, ele já começou, que era o partido da oposição, reunia várias pessoas, vários grupos diferentes de pessoas que não queriam apoiar os militares. Mas não significa que todos esses grupos estavam juntos entre si. E aí a gente identifica o surgimento logo de 5, bem no começo. O MDB virou PMDB, PDT, PTB, PP e o PT. Como nós já conhecemos hoje em dia, vários partidos se fragmentaram e ao longo do tempo foram surgindo outros partidos políticos. Um dos grandes problemas que existiam na época da ditadura militar era a questão da censura. Os órgãos oficiais do governo, eles eram responsáveis por fiscalizar tudo o que acontecia nas cidades, mas principalmente fiscalizar aquilo que era publicado, os livros, os jornais, as músicas. Existia um controle sobre o que poderia ou não poderia ser transmitido para a sociedade. É claro que tudo aquilo que falava mal ou que mostrasse as falhas do governo não eram permitidas, mas as coisas que exaltassem o Brasil, as coisas que falassem bem do nosso país, as coisas que valorizassem a nossa nação, de acordo com a visão daquele governo, eram aceitas. Essa transição de um governo militarizado para um governo civil foi lento e foi gradual. No ano de 1984 já começaram as organizações para definir quem poderia ser o futuro presidente do país. Não, já estava definido, não era para ser um militar, era para ser um cidadão civil. E nas eleições que ocorreram em 1984, quem ganhou a eleição foi um civil. Mas tem um detalhe importante. A eleição que aconteceu naquela época foi a chamada eleição indireta. Uma comissão organizada pelos militares escolheu quem seria o futuro presidente. E o futuro presidente foi um homem chamado Tancredo Neves. Infelizmente, ele não chegou a assumir a presidência, porque um dia antes de assumir o cargo, de assinar o livro-ata, de receber a faixa presidencial, ele deu entrada no hospital e faleceu. Dizem que ele tinha um problema estomacal, uma úlcera, um câncer, alguma coisa bem grave, que ele já vinha tratando há muitos anos, infelizmente o levou a óbito. Quem assumiu a presidência do país, então, foi o seu vice, José Sarney. O contexto em que o Brasil estava vivendo, nesse período, economicamente, era algo extremamente complicado. No Brasil, nós estávamos vivendo uma crise econômica muito intensa por causa de um probleminha que afeta as nossas vidas hoje em dia, chamado inflação. A inflação brasileira estava próxima de 20% dos valores das coisas. Depois desse período de redemocratização, nós tivemos alguns picos bem acentuados, umas situações muito estranhas que ocorreram na economia brasileira, mas esse é assunto para o nosso próximo encontro. Para hoje, eu preciso que vocês compreendam junto comigo o que é inflação. Pessoal, por favor, imaginem a seguinte situação. Um pacotinho de pão, alguns pães, pão francês, o pão de sal, que você consome, você compra. No ano de 1993, um pãozinho custava 10 centavos. Hoje, um único pãozinho, é difícil você encontrar ele por menos de 30 centavos. Um único pão. O que aconteceu? A gente chama isso de... esse aumento de preços é a chamada inflação. E a inflação, ela pode ter vários motivos.
Alguns motivos podem estar ligados, por exemplo, ao consumo. De acordo com a lei da oferta e da demanda, né, da economia, se existe um produto e muitas pessoas querem esse produto, se existe o produto, muitas pessoas querem, o preço desse produto aumenta. Se existe um produto, mas ninguém quer, o preço desse produto cai. É simples. Existe e muita gente quer, o preço aumenta. Existe, mas não tem ninguém afim, o preço diminui. Agora, o que levaria muitas pessoas a quererem um produto? A sua necessidade de consumo? Vamos falar, por exemplo, a respeito do petróleo, do combustível. Nós, que vivemos na vida urbana, precisamos do combustível para muitas coisas. O gás de cozinha, o combustível que nós utilizamos na moto, no carro, no ônibus, em várias situações. Esses produtos, eles recebem partículas, recebem partes que vêm de recursos internacionais, que vêm de distribuidores internacionais. Problemas que acontecem lá fora afetam o nosso consumo aqui dentro. Se de repente aconteceu um problema e aí o petróleo acabou lá fora do país, o preço aqui dentro acaba afetando. Por quê? Lembrem-se, muita gente quer comprar combustível, mas não tem combustível suficiente. Ou então muita gente quer comprar, o preço aumenta. E aí, se de repente as pessoas... Um combustível é difícil pensar que as pessoas vão parar de consumir, mas algum tipo de alimento... As pessoas param de consumir algum determinado tipo de alimento, o preço dele tem a tendência a reduzir, tem a tendência a cair. Mas falando de alimentos, aí surge uma outra questão, que é a questão natural. Os alimentos são produzidos em períodos diferentes do ano, a chamada sazonalidade, o período em que se produz mais arroz, o período de seca em que tem menos pasto e o gado come menos, por isso temos diminuição na produção de leite. Estão entendendo porque em alguns períodos do ano os alimentos aumentam o preço e às vezes diminuem? Esse aumento e essa diminuição é a chamada inflação. No Brasil, na época da ditadura militar, no fim da ditadura militar e início da nossa república, a inflação ela acabou recebendo influências internacionais. Houve uma crise no petróleo lá na região do Oriente Médio, no meados da década de 70, que provocou uma crise de abastecimento no Brasil. Houve também o empréstimo exagerado que os governos brasileiros estavam fazendo. Se você pegou emprestado, você vai ter que pagar. E como é que paga se a produção brasileira não está tão intensa assim? Consequência? A inflação brasileira estava crescendo muito. O principal objetivo de José Sarney era tentar diminuir essa crise inflacionária. E aí, uma das decisões tomadas é criar o chamado Plano Cruzado. Nesse projeto, uma das primeiras coisas que o governo faz, manda imprimir dinheiro para substituir as notas velhas, muda o valor do dinheiro e aí eles começam a criar uma nova tabela de preços. A partir de hoje, o pão, ele tem que custar, aí ele cria uma regra, cria uma tabela. E como o governo ele imprime dinheiro, ele sai distribuindo esses valores para a população. Você vai até o banco e pega a moeda nova. Não sei se vocês já receberam a nova moeda de R$200, né? O governo imprimiu uma moeda nova para poder abastecer a sociedade, para poder tentar colocar esse dinheiro em circulação. O Plano Cruzado foi uma estratégia econômica para tentar controlar a inflação brasileira. Num curto prazo, até que deu certo. Mas, quando o governo acabou, em 1991 para 92, ocorreram novas eleições. E aí sim, foram as chamadas eleições diretas. Isso tudo aconteceu por causa de uma campanha chamada Diretas Já. A sociedade brasileira estava interessada em escolher o seu presidente.
Como nós dissemos, antigamente, quem escolhia o outro presidente era um grupo formado pelos militares, uma organização que os militares determinavam para poder escolher o futuro presidente. A primeira eleição, depois da ditadura militar, em que o povo pôde votar, quem assumiu o poder foi um cara chamado Fernando Collor de Mello. Como esse já é o processo democrático brasileiro, nós vamos deixar essa conversa para um outro encontro. Você tem material que está em PDF, mas ele está impresso lá na sua unidade escolar. Receba seu material, preencha o cabeçalho e devolva as atividades respondidas lá na escola. Obrigado, pessoal. Desejo a todos vocês bons estudos. Até a próxima.